54 Guild Wars capítulo 160, conversão de Éter autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site e link na descrição. As lágrimas de Cari caíram no rosto pálido de Draco. Sua cor brilhante refletia o tumulto emocional que ela estava passando. Ela sabia que Draco era um aventureiro imortal que poderia reaparecer infinitamente da morte com muito pouco dano causado. Afinal, ela acabara de testemunhar esse fato agora há pouco. No entanto, seu coração ainda estava partido por ter que ver seu próprio companheiro Dragon Bond sofrer tanto. Não importava se ele era imortal ou não, ele nunca deveria ter que suportar tal dor. Hikari não sabia por que isso havia começado, mas sua mente lhe dizia que havia apenas uma razão para ter terminado dessa maneira. Minha ignorância. Seus irmãos e irmãs sempre provocavam a linda e fofa irmã mais nova sobre esse fato, mas aqueles comentários brincalhões naquela época agora pareciam chicotes açoitando suas costas. Ela era um dragão branco. Apesar de estar protegida e sem ser treinada no uso de muitas de suas habilidades, ela não estava sozinha. Ela passou a maior parte de sua vida com sua família, especialmente com sua mãe, então ela sabia o que significava ser um dragão branco. Ela também sabia exatamente o que um poderoso dragão branco, como sua mãe, poderia fazer. No entanto, ela estava desperdiçando todo esse talento preguiçosamente enquanto todos ao seu redor faziam algo por si mesmos. A questão é que, tecnicamente, tudo isso não foi culpa de Hikari. O principal culpado seriam seus pais, que tinham tanta certeza do poder da eterna raça dos dragões que suspenderam seu treinamento. Afinal, a mãe de Hikari ainda tinha muitos séculos de vida, ela estava longe de ser velha. Na melhor das hipóteses, ela tinha a idade de Maria em termos de dragão. Então, seus pais queriam deixá-la aproveitar a juventude e se sentir livre da escuridão da realidade. Hikari tinha irmãs, então por que elas foram treinadas e tiveram permissão para sair enquanto ela não? Foi simplesmente porque, como afirmado antes, os dragões brancos não tinham capacidade de ataque. Não era apenas porque eles não tinham habilidades e técnicas ofensivas, mas sim porque literalmente não tinham poder ofensivo. Não seria errado afirmar que eles tinham poderes ofensivos negativos. Um golpe de Hikari em sua forma de dragão tinha mais probabilidade de curar ou dar buffs, em vez de machucar alguém. Como ela não poderia se defender facilmente e não havia concordado que um de seus irmãos tomasse conta dela permanentemente, pois isso impediria seu crescimento, era melhor mantê-la em algum lugar seguro até que ela estivesse perfeitamente preparada. No entanto, ninguém poderia ter previsto a ascensão de Sigurd e sua obscena Dragonlance. Muitos dos dragões de nível Deus foram mortos e quase todos os dragões abaixo do nível Deus foram mortos por ele ou atacados pelas raças inferiores, a fim de colher suas partes preciosas. Assim, as ações dos pais de Hikari, carregadas de boas intenções, tornaram-se o maior pecado para a filha. Ela foi então deixada em um mundo pequeno com a instrução explícita de não sair de casa, não importa o que acontecesse. Assim como Draco poderia entrar, ela poderia ter saído a qualquer momento. Mas a ingênua Hikari decidiu esperar, esperando que alguém viesse buscá-la e a libertar-se de seus limites autoimpostos. Ela passou a maior parte do tempo dormindo e muitos séculos se passaram desde então. Faz tanto tempo que ela criou sozinha uma das maiores minas de éter do continente. Então, um dia, Draco apareceu e varreu o mundo dela. Ele não só era extremamente atraente, como um belo herói que veio salvar a princesa, mas também era um dragão negro acima de tudo. Apesar da estranha relação entre os dragões preto e branco, ou talvez por causa dela, eles estavam inevitavelmente ligados. Se um dragão branco escolhesse um companheiro entre todas as raças, ela escolheria um dragão negro sem qualquer hesitação. O mesmo aconteceu com um dragão negro. Eles poderiam brincar com outras raças, mas no final das contas, quando chegou a hora de se estabelecerem, só havia um candidato possível em suas mentes. Caso contrário, Draco não teria aceitado Hikari tão rapidamente. Mesmo quando conheceu Roma, foi ela quem iniciou tudo. Draco nunca fez nenhum movimento para aceitá-la e mesmo quando ela afirmou que queria que ele tirasse sua virgindade, ele colocou seu próprio teste primeiro. No entanto, menos de 30 segundos após conhecer Hikari, ele realizou um vínculo irreversível de casamento com o dragão. Ele não sabia nada sobre sua história, sua personalidade ou como ela pensava. O mesmo poderia ser dito dela em relação a Draco, mas ela concordou imediatamente.
Só depois disso eles se sentaram e começaram a conversar. Eles se arrependeram de alguma coisa disso? Não. Estava destinado a acontecer. Um dragão negro sem Dragobond encontrando um dragão branco sem Dragobond era como colocar extremidade oposta de dois imãs do tamanho de edifícios próximos um do outro. Mesmo se você tentasse colocar algo no meio, não ajudaria. Além dos pais dela, também havia outra pessoa para culpar pela situação de Ikari. Draco. Depois de reivindicar Ikari, a primeira coisa que ele deveria ter feito era levá-la para aumentá-la rapidamente para que ela pudesse desbloquear suas habilidades e técnicas. No entanto, ele estava muito ocupado lidando com outras obrigações acumuladas antes de conhecê-la. Ele naturalmente planejou retificá-lo, mas isso foi depois da Guerra das Guildas e de seu próprio treinamento de linhagem. Draco, depois de ouvir a história de Ikari, cometeu tolamente o mesmo erro que seus pais. Ele estava permitindo que seu imenso talento e potencial fossem desperdiçados ao ficar sentado sem fazer nada. Agora, ele estava nos braços dela como um cachorro morto e ela não conseguia fazer nada a respeito. Em vez de culpar os outros, que era o que faria qualquer pessoa que entendesse a situação, ela culpou a si mesma. Isso fez dela uma alma nobre e abnegada. Os dragões brancos nasceram bons, então ela naturalmente tinha essas características. No entanto, a simples razão pela qual ela se culpou foi devido à sua ignorância. E ela estava ciente disso, mas saber da própria culpa não significava automaticamente que se soubesse o que fazer a respeito. Não se pode simplesmente desejar quero ser esperto nas ruas e depois tornar-se o traficante mais astuto do quarteirão. As lágrimas dela, que caíram no rosto de Draco, não caíram de sua pele. Na verdade, eles pareciam perfurar seu corpo, mas Ikari estava muito enlutado para perceber nada disso. Ela apenas engasgou quando viu o corpo de Draco brilhar com uma luz suave em seus braços, seus olhos turvos e sem vida recuperando a cor lentamente. Ikari ficou tão feliz e animada quando viu que Draco balançou a cabeça levemente, olhando para ela com carinho. Você realmente é uma bênção para mim. Sua voz estava um pouco rouca, mas não entorpeceu a doçura que emergiu no coração de Ikari. Seus olhos azuis umedeceram enquanto olhavam para Draco, e seus sentimentos íntimos por ele se fortaleceram exponencialmente. Ikari não tinha ideia de como deveria ser o amor verdadeiro. A jovem dragonesa só sabia que não suportaria a ideia de sair do lado de Draco, nem mesmo se ele quisesse. Este evento em que ela foi forçada a vê-lo passar por uma experiência tão horrível deixou isso perfeitamente claro para ela. Draco de repente franziu a testa. Merda, eu tolamente esqueci do outro efeito do nosso Dragobond. Ikari, sua saúde. Nome, Ikari, Dragonling Rank com nível 1 HP, 987 100.000. Ela estava no vermelho, quase a ponto de morrer. Ikari não percebeu isso já que estava mais preocupada com a provação que Draco estava passando, e isso o aterrorizou. Se o processo tivesse durado mais do que esses 10 minutos intermináveis, ele teria acordado com o cadáver de Ikari. Ela era um NPC, o que significava que sua morte era definitiva. Ele pode ter a habilidade Dark Resurrection, que deveria ser capaz de trazê-la de volta, porém, não havia 100% de garantia para isso. Apesar da descrição, ele preferiria nunca ter que descobrir. Embora a saúde dela fosse apenas 3 vezes maior que a dele, e ele tivesse morrido várias vezes, Ikari foi capaz de resistir a tudo isso graças à sua defesa insanamente alta. Mesmo os dragões da terra ou do metal só podiam se ajoelhar diante da absurda defesa de um dragão branco. O Cavaleiro das Trevas também tinha 100.000 HP em sua forma humanoide, mas ele estava no nível 23. Ikari estava apenas no nível 1. Se o nível dela fosse igual ao dele, como seria sua saúde e defesa? Ela quase não sentiu dor graças à sua defesa, o que também permitiu que sua saúde despencasse sem sua cognição. Isso fez Draco ficar sério. Ele teria que passar os próximos 2 dias antes da Guerra de Guildas treinando Ikari para que seu nível fosse pelo menos apresentável. Além disso, ele lhe ensinaria muitos conhecimentos importantes sobre o mundo. Era seu dever como seu companheiro Dragobond e seu dragão negro, que deveria cuidar dela. Draco levantou-se lentamente e colocou Ikari de pé. Urice. Ikari recuperou sua saúde ao máximo com um golpe, seus olhos fixos em Draco. Ao contrário de antes, ela não baixou a cabeça nem desviou o olhar.
Era como se tudo o que ela quisesse fazer de agora em diante fosse encontrar o olhar dele. Draco sorriu gentilmente e beijou Ikari levemente, uma ação que deixou inicialmente confusa, mas que passou a gostar. Justamente quando ela sentiu seu corpo esquentar e começou a querer sentir mais de Draco, ele quebrou o beijo e recuou com um sorriso brincalhão. Ikari olhou para ele com relutância e saudade. A hora certa chegará. Draco verificou o orbe de conversão de éter enquanto Ikari controlava seu desejo. Ela estava definitivamente pronta agora, mas parecia que Draco não estava, o que a fez se arrepender de ter desperdiçado sua chance anterior. Nome: orbe de conversão de éter nível. Eficiência: 99% armazenamento, 81% taxa, 99.000 e 87.000 AI por hora. Draco ficou chocado. Parecia que a provação infernal pela qual ele passou acabou sendo bastante eficaz no final. Ele quase aperfeiçoou a classificação de eficiência por causa do quanto ele foi capaz de obter confiando no vazio da perfeição. Ele não estava realmente ciente de nada durante o processo de conversão, devido às circunstâncias. Sua habilidade passiva de produção de éter deve ter assumido o controle automaticamente. Draco tinha certeza de que com a quantidade alterada desta vez, o território havia se expandido alguns quilômetros. Afinal, quando o armazenamento atingisse 100%, a energia etérica seria descarregada automaticamente. Como Ikari conseguiu preenchê-lo em 56% inicialmente com uma taxa de 100 de energia mundial para 5 de energia etérica por hora durante 24 horas, Draco deveria ter feito algumas rodadas com esta luta, já que ele tinha uma taxa de 99.000 de energia mundial para 87.000. Energia etérica e passou 10 minutos. Draco percebeu que havia algumas telas novas que haviam sido ocultadas devido ao seu status. Ele escolheu abri-los e ver do que se tratava. Anúncio do sistema para o jogador. Sua habilidade passiva produção de éter evoluiu para conversão de éter depois de passar por estresse intenso durante o uso do orbe de conversão de éter. Conversão de éter, habilidade passiva efeito. Você pode converter energia mundana em energia etérica a uma taxa de 1 cristal por quarto de hora. Os cristais variam em qualidade e estão sempre acima da classificação baixa. Anúncio do sistema para o jogador. Seu companheiro Dragão Bondei derramou lágrimas sinceras por você, criando um item divino Lágrimas do Dragão Branco. Este item divino foi ingerido em seu corpo e curou seu status de menor como incurável. Draco ficou surpreso com a atualização de sua habilidade passiva. A habilidade passiva de produção de éter já era uma habilidade bastante trapaceira, mas a habilidade passiva de conversão de éter era simplesmente maluca. Ele receberia 4 cristais de éter garantidos por hora, cada um dos quais tinha uma classificação mínima, se fosse médio. Deve-se notar que a razão pela qual a maioria de seus cristais de éter antes eram de nível médio era porque ele estava em um mundo super mini pequeno. Embora ele tenha passado mais de um dia inteiro negociando com os poderes ocultos e os mercadores, ele ganhou apenas um pouco mais de 24 cristais de éter de baixo grau. Saber que conseguiria algo melhor o deixou emocionado. Seu déficit de cristal de éter chegaria ao fim definitivo. No entanto, sua felicidade desapareceu e foi substituída por um medo sem fim quando ele leu a última tela de status por 2 motivos. A primeira foi que ele quase se tornou um vegetal. Poções como o beijo do anjo ou outras técnicas de cura de Ikari poderiam corrigi-los em circunstâncias normais. Uma etiqueta menor incurável significava que era incurável sem intervenção divina. Esses tipos de status seriam fixados ao personagem do jogador, o que significava que ser morto não seria uma solução para tal problema. O mesmo acontece com o lendário Tomo da Cura. Se alguém tivesse o azar de pegar algo assim, seria necessário visitar a Igreja da Luz e torcer para que houvesse uma saída, ou então, criação de um novo personagem. Foi também por isso que Draco foi proibido de usar Omega em jogadores pelo sistema. Simplesmente não era possível dizer que efeito essa energia de destruição teria no ciclo de feedback entre o mundo do jogo e o cérebro dos jogadores. A segunda razão pela qual a felicidade de Draco morreu foi quando ele percebeu que seu corpo de cachorro havia absorvido materiais divinos como uma cabra mascando grama. O que ele poderia ter feito com aquelas lágrimas de dragão? Ele poderia ter feito uma poção que faria a bênção do dragão parecer vômito. Os olhos de Draco se voltaram para Ikari e ela não pôde deixar de se sentir preocupada. Draco. Está tudo bem. Draco controlou sua ganância e se acalmou.
Não era como se ele pudesse pedir e Ikari que chorasse do fundo do coração, nem estava interessado em fabricar um cenário onde ela faria exatamente isso. Vamos. Temos que aumentar o seu nível antes da próxima batalha, para que você possa exercer o poder que estava destinado a ter. Draco acenou para Ikari quando ele começou a deixar o reino da anomalia. Ikari ficou surpreso a princípio, mas ficou incomparavelmente animado. Sim. Ela seguiu Draco com um pequeno bater de asas expostas, um sorriso feliz no rosto. 3 mulheres chegaram à Vita Capital City com Sublime Notion na liderança. Embora houvesse poucas pessoas na cidade-estado no momento, todos os olhos estavam voltados para essas 3 garotas, especialmente os dos construtores e outras pessoas aqui para inspecionar os lotes ou começar a trabalhar. Isto incluía alguns príncipes, princesas e descendentes notáveis de vários poderes ocultos. Eles ficaram maravilhados com o baixinho Sublime Notion que era muito fofo, com um sorriso perigoso que prometia depressão instantânea. Seu peito bombástico era extremamente incrível dado seu tamanho e balançava tentadoramente a cada passo que ela dava. No entanto, o emblema nela deixava perfeitamente claro que ela era alguém que deveria ser tratada com o maior respeito. Atrás dela estavam as 2 mais lindas beldades de pele caramelo que já tinham visto. O da esquerda era quase tão alto quanto o Draco, com músculos tonificados. Ela usava um sutiã esportivo de algodão e shorts semelhantes aos que Mirin e Diana usavam em um dia normal. Seu cabelo era curto e cacheado, os olhos de um tom castanho claro, os lábios ligeiramente grossos e vermelho carmesim. Seu peito era tão grande quanto o de Sublime, mas ainda mais empinado. Sua cintura era fina e seus quadris largos. Sua bunda era tão grossa e cheia que a mão não era suficiente para agarrá-la toda. Suas coxas eram grossas e tensas, e não se podia deixar de sentir um desejo intenso ao vê-la. Esta mulher exibia um leve sorriso no rosto, como se a torrente de desejo lascivo vindo em sua direção fosse esperada e tratada por ela como um brinquedo. Ao lado dela estava outra beleza de pele caramelo que era menos obscena e mais cativante. Seu cabelo era longo e sedoso, preso em um longo rabo de cavalo com uma faixa metálica. Também era de cor branca e era extremamente abundante. Seus olhos eram piscinas límpidas de cor púrpura e seus cílios eram muito mais pronunciados do que os de uma garota comum. Seu rosto era redondo e extremamente doce, misturando-se com sua aparência e corpo maduros para criar uma bela visão que faria o coração de qualquer sujeito bater forte. Seus lábios não eram finos, mas eram ligeiramente grossos e também de um vermelho profundo, e não se conseguia tirar os olhos deles, engolindo em seco enquanto imaginavam qual seria o sabor deles. Seu pescoço era fino e seu torso curto. Ela tinha um peito respeitável de copa C que parecia quase uma copa D pela forma como se erguia com tanta firmeza. Ela usava apenas um sutiã de algodão misto e semi-transparente que cobria os mamilos e a areola, mas deixava o resto livre. Sua barriga não era apenas plana, mas continha o contorno de um tanquinho, o que a fazia parecer em forma e saudável. Sua cintura também era estreita, fazendo-a parecer magra. No entanto, seus quadris simplesmente explodiram a partir daí, como se suas laterais estivessem cheias de hélio. Ela não era tão gorda quanto a beleza ao lado dela, mas seu traseiro também era maravilhoso. Era mais arrebitado e saliente em comparação com a plenitude de seu companheiro. Ela usava calças pretas de harém que começavam nas coxas e desciam até os pés. Sobre a área da virilha havia uma calcinha grossa, branca como a neve, que destacava a terra proibida. Ela também tinha uma joia verde brilhante no centro do peito, que era um sinal de sua filiação ao último assunto. Naturalmente havia Zayn Roma. Os olhos de Zayn se aguçaram quando ela vislumbrou a nova cidade-estado de Draco. Ela não o via há algumas semanas e ele já havia progredido até aqui. Na verdade, ele era o homem que poderia subjugá-la. Zayn não pôde deixar de lamber os lábios quando pensou nele. Ela já havia conversado com Roma e os dois se tornaram amigos rapidamente. A Roma já havia revelado que Draco havia recuperado a capacidade de engravidar outras pessoas, então Zayn estava ansioso pelo segundo round. Deixando de lado a missão de seu pai, a própria Zayn estava ansiosa para ter filhos com Draco, já que tais filhos seriam epítome de talento, beleza e poder. A própria Zayn não tinha objetivos nefastos. Seu principal objetivo era foder Draco até que ela se tornasse sua concubina número 1, para que pudesse continuar a festejar com seu incrível sêmen. No entanto, Zayn estava prestes a receber o maior choque de sua vida.
O Draco a quem ela deu sua verdadeira virgindade como súcubo era um sujeito muito diferente do Draco atual. Deixando de lado seu corpo reconstruído, sua concentração e liberação de linhagens significavam que Draco era ainda mais demoníaco do que o próprio Mepisto. Esta linda e ambiciosa súcubo teria um duro chamado para acordar se ela achasse que conseguiria seduzir Draco até que ele perdesse a razão. Era mais provável que mesmo fosse feito com ela. Nota do autor: sim, eu sei que você odeia quando repito descrições de personagens que já descrevemos, mas é importante. Tenho certeza de que mais da metade de vocês esqueceu a aparência desses dois, exceto que eles eram escuros, garotas de pele com botinhas grandes. Guild Wars capítulo 161, Crescimento de Carion Zayn e Roma foram conduzidos por Sublime Notion para o Aetherhall com todos os olhos seguindo o trio. Afinal, não era todo dia que três beldades absolutas com um tom de pele tão fino vinham nos visitar. No entanto, no momento em que entraram no Aetherhall, todos os olhos congelaram e os proprietários estremeceram. Já era fato que ninguém, exceto as pessoas mais importantes, tinha permissão para entrar no Salão do Éter. A julgar pela chegada tardia e pelo fato de terem sido acompanhados pelo segundo vice-mestre da Guilda da Umbra, provavelmente significava que eram mulheres de Sua Majestade Draco. Olhar para eles com olhos tão lascivos não era o mesmo que cortejar a morte. Algumas horas atrás, todos tinham visto a maravilha que era a expansão do território. Na época, o Salão do Éter estava quieto e normal como sempre, mas de repente começou a brilhar quando um pulso azul esverdeado foi disparado. Esta onda não fez mal a ninguém, mas seus corpos não puderam deixar de tremer quando sentiram o poder da energia. Esse pulso se espalhou em um ângulo de 360 graus, atingindo a periferia da cidade-estado em poucos segundos. Em vez de ir além dos muros da cidade-estado, esse pulso de energia azul esverdeada colidiu diretamente com os muros de pedra. Aqueles que trabalhavam perto daquela área ficaram incomparavelmente assustados quando viram o pulso empurrar a parede de onde estavam. As paredes foram deslocadas para frente, como se estivessem deslizando sobre a terra. Onde antes existiam muralhas, surgiram novos lotes que circundavam o território. No entanto, isso não foi tudo. Nem mesmo 3 segundos depois, outro pulso foi disparado e repetiu o processo de empurrar as paredes para frente enquanto o novo espaço vazio se transformava em propriedades não reclamadas que foram demarcadas. Isso aconteceu muitas vezes no espaço de 10 minutos. Quando chegou o pulso final, quase todos se reuniram do lado de fora para observar a visão maravilhosa. Os vários NPCs, fossem eles artesãos, príncipes ou descendentes de poderes ocultos, todos estavam enraizados no local. Então, quase como um só, suas cabeças se viraram para o Salão do Éter. Mesmo que a distância fosse terrivelmente longa, eles ainda sentiam que podiam ver aquele edifício majestoso que ficava bem no centro do território. Naquela época, uma coisa passava simultaneamente pela cabeça dos príncipes, princesas e dos descendentes. Não fomos enganados. Na verdade, conseguimos esse terreno barato se ele puder ser expandido. Seus olhos se aguçaram quando todos fizeram o mesmo voto. Nunca devemos incomodar ou irritar Sua Majestade Draco enquanto residirmos aqui. É claro que eles não podiam falar pelos seus progenitores, governantes, mas eles próprios nunca sairiam da linha. Eles não podiam suportar o pecado de perder tal propriedade. Avançando até agora, essas mesmas pessoas estremeceram. Porra, nós apenas juramos não causar problemas e ainda assim cobiçamos as mulheres dele. No entanto, eles se acalmaram rapidamente. Afinal, eles sabiam que não haviam realmente saído da linha. Eles não assoviaram nem tocaram nas mulheres, apenas olharam com os olhos. Isso não poderia ser considerado crime. Certo? Zayn ficou maravilhada enquanto caminhava pelas passagens do Aetherhall. Além de quão mágico e incrível o prédio era, ela começou a ofegar ao se sentir embriagada com toda a potente energia etérica de dentro. Porque as súcubos dependem do sêmen dos homens para reunir energia e sustento. O que exatamente o sêmen contém que ressoa com sua fisiologia? A resposta foi energia e força vital. Uma mistura dos dois estava presente no sêmen de todos os homens, o que era a fonte de sua virilidade e vitalidade. Cada ser vivo absorveu energia mundana para sobreviver, mas através de meios diferentes. Os dragões puxaram diretamente torrentes do mundo até o ponto em que o subproduto se tornou algo de grau superior. Os humanos comiam alimentos nutridos com energia mundana,
Mas a quantidade era tão pequena que não criava nada de especial. Todas as outras raças estavam em uma posição semelhante. Até o ar que respiravam continha energia mundana, que foi absorvida por seus corpos. Os íncubos e as súcubos eram sensíveis à energia e gostavam da energia processada que o sexo oposto produzia. Era exatamente como os humanos adoravam o sabor do frango, embora houvesse muitos tipos diferentes de carne por aí. Mas a energia etérica bruta em tal quantidade era como derramar 3 garrafas de tequila na garganta Design de uma só vez. Ela soluçou e começou a se sentir tonta. Sublime e Roma perceberam isso, então rapidamente optaram por acomodar Zine antes de reportarem a Draco. Como tal, eles erraram por pouco sujeito. Se eles tivessem ficado por aqui, teriam conhecido o sujeito quando ele saiu do reino da anomalia com uma Ikari infantilmente feliz que ainda estava em seu estado de meio dragão. Draco colocou a mão em seu ombro e piscou junto com ela. Na verdade, Roma e Draco sentiram a presença um do outro graças ao seu soul bond, mas não tinham preço em se encontrar. Afinal, fazia menos de 48 horas que eles se separaram. Foi Zine quem perdeu muito desde que ficou intoxicada pela energia etérica. Draco e Ikari apareceram em uma zona de campo pertencente às terras paradisíacas. Ele levou mais de 10 piscadas consecutivas para chegar aqui. Afinal, a habilidade Blink tinha apenas 500 mil pés com um tempo de espera de 30 segundos, enquanto a largura da Vita Capital City era de mais de 5 milhões pés. Depois de mais algumas piscadas dessa natureza, Draco chegou à área onde uma vez massacrou muitos indígenas em nome daquele posto avançado. Draco não pôde deixar de se sentir um pouco sentimental. Ele se perguntou como estariam aquele tal de Anguise e sua irmã Sasa. Afinal, ela já teve uma queda óbvia por sua personalidade de Drake, a tal ponto que ela ficou do lado dele, em vez de seu próprio irmão. A essa altura já deveria ter morrido. Draco sorriu enquanto agarrava a cintura de Ikari. A dragão branca não resistiu, mas pareceu se inclinar em seu abraço, com o rosto ligeiramente vermelho. Venha comigo, quero observar alguns velhos conhecidos. Ok, Ikari concordou sem hesitação. Draco assentiu e piscou para os dois em direção a uma área próxima ao posto avançado. Era um pequeno planalto que dava ao casal Dragobond a oportunidade de ver qualquer coisa a quilômetros de distância. Um humano normal teria dificuldade para ver qualquer coisa, mas seus olhos eram naturalmente diferentes. Draco tinha o benefício dos olhos de Kyle e os olhos de dragão de Ikari podiam ver mais longe do que qualquer falcão poderia esperar. Draco poderia facilmente ver o assentamento de onde estava agora, mas imaginou que chegaria mais perto, já que seu destino era perto do local de qualquer maneira. Draco espiou dentro do posto avançado e não pôde deixar de sorrir. Anguise estava liderando seus companheiros na embalagem de suas coisas e na mudança. Afinal, as terras do paraíso foram cedidas a Draco com a aprovação de Reman. Parecia que, após a sua partida, eles ficaram felizes e mais confiantes. Draco havia deixado uma loja cheia de suprimentos de batalha para eles, então isso era natural. Anguise deve ter aproveitado seu potencial e vencido muitas escaramuças com outros postos avançados indígenas nesse meio tempo. Tony estava segurando a cintura de Sasa, e a delicada ruiva parecia feliz com ele. Afinal, uma paixão era uma paixão. Ela nunca conheceu Draco e ele claramente não estava interessado nela. No entanto, Tony era um sujeito que cuidava dela desde sempre e depois de ser advertido e ensinado por Draco, seu comportamento mudou. Ele parou de ser excessivamente competitivo e ciumento, concentrando seu tempo em fazer Sasa feliz. Anguise também parecia satisfeito com Tony e os dois se tornaram próximos devido ao relacionamento dele com a irmã. Draco viu tudo isso folheando suas memórias e vendo a interação deles enquanto eles se mudavam. Agora que estavam voltando, estavam muito felizes por poder ver a civilização e suas famílias novamente. A quantidade de riqueza que ganharam com a batalha, bem como com o trabalho com Draco, também significava que eles poderiam se aposentar e viver bem em seus locais de origem. Este foi realmente um final feliz para o posto avançado, o que contrastou fortemente com o final horrível que os indígenas sofreram. Mas isso era a vida. Sempre houve um vencedor e um perdedor. O vencedor poderia oferecer um banquete maravilhoso para se divertir com os amigos, enquanto o perdedor teria a sorte de ser deixado vivo para suportar quaisquer consequências que o vencedor lhe impusesse. Essa era uma das lições que Draco esperava ensinar a Ikari hoje,
E ver aquelas pessoas lhe deu alguma inspiração sobre a melhor forma de realizar essa tarefa. Seus lábios se curvaram levemente quando ele agarrou a cintura de Ikari mais uma vez e piscou com ela. Desta vez, ele apareceu em uma zona de campo chamada Terra das Riquezas. Assim como o nome indica, esta era uma das zonas de campo com mais recursos que existiam nas terras paradisíacas. Draco até fez uma missão para que os membros da guilda viessem e limpasse esta zona. No entanto, nenhum deles ousou fazê-lo até agora, simplesmente porque esta zona foi projetada para jogadores de nível 40 a 50. O jogador médio ainda estava abaixo do nível 20 e os jogadores de elite tinham 20 e poucos anos, então ninguém poderia experimentar esta zona ainda. Mesmo Draco ainda não tinha vindo aqui, não porque estivesse com medo, mas porque estava com dor de cabeça. Por quê? O anúncio do sistema deixou isso claro. Anúncio do sistema para o jogador bem-vindo à Terra das Riquezas. Nesta zona de campo, todas as estatísticas são reduzidas em 30% e as estatísticas dos monstros nativos são aumentadas em 30%. Você não regenera saúde fora da batalha e os consumíveis não podem ser usados. Os recursos e recompensas na Terra das Riquezas eram realmente fantásticos. Incontáveis baús de tesouro épicos, raros e até mesmo alguns escondidos eram aguardados. Graças ao seu conhecimento da linha do tempo passada, ele sabia que ela também escondia muitos materiais raros e superiores, com uma chance muito pequena de encontrar materiais lendários que não reaparecessem. As quedas de moeda foram principalmente de prata, com algumas chances de ouro e até mesmo uma chance extremamente pequena de platina, dependendo do monstro morto. Itens e equipamentos descartados também eram incomuns, raros ou, raramente, épicos. Uma terra tão abundante. Que doce refúgio. Imagine como seria ótimo conquistar um lugar assim e saqueá-lo. Qual guilda não teria se tornado uma guilda divina em sua vida passada? Ah, que piada. Você acha que esses itens foram estabelecidos para seu benefício? No jogo chamado Bondless, as regras eram simples. Grande recompensa igual grande esforço. Esses enfraquecimentos para todos os jogadores e NPCs foram apenas o começo. Draco entrou na zona de campo com Ikari, que consistia em grandes planícies com muitas florestas aqui e ali. Havia também alguns corpos d'água e o ar estava extremamente limpo. Qualquer coisa que residisse aqui seria definitivamente fresca e de alta qualidade. Isso vale para os itens ou materiais, bem como para os organismos daqui. Como tal, Draco rapidamente chutou para longe uma aranha gigante que saltou sobre eles de um arbusto próximo. O monstro caiu dolorosamente, mas conseguiu se levantar e se belou. Ikari ficou naturalmente aterrorizado com isso. Ela nunca havia sido atacada ou agredida por nada em sua vida, então ver um monstro tentar machucá-la a chocou muito. Draco viu isso e assentiu. O que ele faria hoje definitivamente deixaria qualquer espectador bem-humorado errado, mas ela nunca esteve interessada em reunir pessoas bem-humoradas ao seu redor de qualquer maneira. Draco não se preocupou em empunhar duas vezes. Ele apenas pegou a lâmina Dragorugil e avançou contra a aranha gigante com uma súbita explosão de velocidade. Habilidade de espada 12, Vendaval Perfurante. Draco usou uma de suas primeiras habilidades de espada criadas, que era uma mistura do uso de fóton orcúnico e do corpo da divindade para maximizar sua velocidade. Isso permitiu que ele disparasse em linha reta como uma flecha. A lâmina Dragorugil foi colocada na frente dele, a ponta apontada diretamente para os olhos da aranha gigante. No entanto, apesar do poder de Draco, não foi tão fácil ganhar vantagem quando ele foi nerfado tão fortemente e foi fortalecido tanto. Nome: Aranha Gigante, monstro de classificação privada nível 38 HP, 1100 para um monstro de rank privado. Era bastante poderoso. Sua saúde era alta e rápida, além de potente. Draco estava enfrentando intensa supressão de nível, já que ele estava apenas no nível 25 e agora 30% de suas estatísticas haviam desaparecido. Mesmo utilizando o controle, ele enfrentava uma desvantagem clara e irritante. Isso não significava que esse monstro lixo do Private Rank pudesse lutar com ele. Significa apenas que demorou um pouco mais do que deveria para destruí-lo. A habilidade de espada de Draco errou quando a aranha gigante pulou para o lado com os típicos reflexos rápidos de sua raça, mas Draco zombou. Ele apenas mudou seus músculos, bem como a força aplicável, e levou seu impulso para uma varredura repentina. Menos 1500.
A aranha gigante foi cortada facilmente e caiu para o lado molemente. Draco recebeu cerca de 21% de experiência enquanto Ikari obteve 145%. Pela primeira vez em sua vida, ela subiu de nível. Draco ficou feliz ao descobrir que ela havia recebido a experiência dele matando inimigos. Ele estava preocupado que ela tivesse que acumulá-lo como todos os curandeiros, curando os outros repetidamente. Ele presumiu que este deveria ser um bônus oculto de sua passiva Dragobond. No entanto, não havia alegria em seu rosto. Em vez disso, ela agarrou as laterais do vestido de deusa com uma expressão tensa. Ela parecia realmente não gostar de ver algo morrer e era isso que Draco estava esperando. Ele balançou a espada levemente e deixou o muco da aranha gigante cortar a lâmina. Ele então embainhou a arma e caminhou até Ikari, bem na frente dela. Apesar de ela ter pensado anteriormente que queria olhar para sua forma incrível por toda a vida, ela se viu evitando encontrar seu olhar. Olhe para mim. Ikari mordeu os lábios e suas mãos tremiam. No entanto, ela não seguiu suas instruções. Olhe para mim, Ikari. Todo o corpo de Ikari tremeu e seus olhos começaram a umedecer, mas ainda nenhum sinal dele ouvindo. Ikari. A voz de Draco tornou-se autoritária e sua habitual bondade humana desapareceu. Foi substituído pelo tom potente de comando de um dragão negro que falava com seu companheiro dragão branco. Olhe para mim. Não importa o quanto ela tentasse, ela não conseguia resistir. Ela levantou a cabeça e olhou de volta para os olhos vermelhos pulsantes de Draco, como se por trás deles houvesse um reino de prazer e felicidade infinitos. Os olhos de Draco se tornaram fendas e sua aura negra emergiu e pressionou Ikari. A aura branca de Ikari também emergiu e se misturou à aura negra de forma submissa. Neste mundo, existem 3 tipos de pessoas. O primeiro são seus aliados e entes queridos. Eu, Eva, Home e todos os membros da Umbra caímos nesta categoria. Não importa o que você faça ou o que aconteça com você, nós iremos esteja ao seu lado e proteja você. Lembre-se disso sempre. Os olhos úmidos de Ikari começaram a vazar lágrimas enquanto seus lábios tremiam. Com uma voz trêmula, ela respondeu. Sim, eu vou. Draco assentiu e continuou. O próximo grupo são pessoas neutras. Eles não terão nenhum sentimento especial por você, portanto, você deve tratá-los da mesma maneira que eles tratam você. Se eles falam com você com respeito, você também os respeita. No entanto, se for com desdém ou desgosto, você nunca deve hesitar em tratá-los da mesma maneira. A aura negra de Draco se agitou quando ele disse, ninguém tem permissão para suprimir meu dragão branco de forma alguma. Seja verbal ou mental, você deve estar sempre no topo. Não trate a todos da maneira que você me trata atualmente. Ikari sentiu levemente e falou com um tom um pouco mais firme. Sim, eu entendo. Draco acalmou sua aura e parou por um segundo para olhar seriamente para Ikari. Então seus olhos se aguçaram enquanto ele falava a mais importante das primeiras lições do dia. O último grupo são seus inimigos. Por qualquer motivo, eles ameaçaram prejudicar você ou seus entes queridos. Você vai ficar aí e ver as pessoas de quem você gosta morrerem. De novo? O rosto de Ikari perdeu a cor e seus lábios ficaram levemente azuis. Sua respiração tornou-se rouca quando Draco trouxe à tona seu maior trauma e a cicatriz em seu coração, a fim de esclarecer o que seus pais não conseguiram incutir nela. Eu. Ikari nunca odiou Sigurd, embora o tenha testemunhado massacrar sua família. Ela nunca buscou vingança e apenas lamentou a perda de sua família. No entanto, agora, quando Draco foi atacado pela aranha gigante, ela desviou o olhar com desgosto e um pouco de raiva. No entanto, a mente de Ikari foi lançada de volta à cena horrível de seus irmãos, irmãs e mãe perfurados e cortados por aquela horrível dragonlance enquanto seu pai a levava embora. O rosto de Sigurd nunca foi seu foco em suas memórias. Em vez disso, ela se concentrou na expressão cheia de dor de sua família moribunda. No entanto, a imagem em sua mente mudou e tornou-se mais brilhante. O rosto de sua família não estava mais cheio de dor e medo, mas de desafio e orgulho. Eles seguraram Sigurd para que sua preciosa irmãzinha escapasse. Não havia arrependimento ou dor em seus olhos, apenas intenção de lutar. A mãe de Ikari sorriu gentilmente para sua filha enquanto a lança atravessava, seu sangue cobrindo a lança. Havia apenas gentileza e amor em seus olhos turvos. Ikari viu tudo isso. Suas memórias, que haviam ficado turvas ao longo dos séculos devido ao sono e ao medo, foram esclarecidas.
Ela foi capaz de ver as expressões e emoções de seus entes queridos que ela pensava ter esquecido, tornando-se cristalinas. Ikari também viu Sigurd, um jovem bonito de cabelos brancos e olhos verdes. Ele riu de brincadeira enquanto matava a família dela e até zombou do pai dela, que a levou embora. Ikari sempre acreditou que Sigurd devia ter algum motivo para matar os dragões. Talvez sua família tenha sido exterminada por um dragão. Mas isso era impossível. Em primeiro lugar, os dragões tiveram muito pouco contato com outras raças. Eles eram arrogantes demais para intimidar os fracos e só lutavam contra os fortes. Quem teve tempo para genocídio do clã de algum cara aleatório? Não. Sigurd matou dragões por um motivo. Ah! Seu sangue e corpos servirão como alimento perfeito para minha nova lança. Com cada dragão que eu mato, eu me torno mais forte. Em breve me tornarei um deus verdadeiro. Sua voz sonora, mas poderosa, reverberou em sua mente. Memórias que ela havia reprimido e esquecido devido a um trauma intenso se corrigiram dentro de sua mente. Sigurd nunca matou os dragões porque era um herói, como nos contos. Ele só matou dragões porque sua nova arma foi capaz de absorver sua fonte de origem e se atualizar como um deus verdadeiro. Se ele conseguiu ou não, Ikari não fazia ideia. Naquele momento em que suas memórias se libertaram e lhe mostraram a verdade, um sentimento tomou conta de Ikari. Foi indignação. Por quê? Porque minha família teve que morrer. O que fizemos? Depois evoluiu para a raiva. Vivemos nossas vidas em paz. Nossas criações e cristais de éter beneficiaram muitas raças. A antiga cidade do dragão até admitia que estranhos fossem transformados em meio-deuses ou superiores. E então, finalmente, Ikari sentiu isso. Uma emoção horrenda que todo ser sapiente com maturidade suficiente enfrentou em algum momento de suas vidas. Ódio. Ikari sentiu ódio puro pela primeira vez na vida. Ele deveria morrer. Ele tem que morrer. Eu vou matá-lo. Guild Wars capítulo 162, Crescimento de Ikari 2. Enquanto Ikari se afogava em raiva e ódio, Draco acenou com a cabeça. Ele estava extremamente satisfeito com ela, com toda a honestidade. A maioria das pessoas ingênuas e ignorantes precisava de um estímulo muito mais forte para compreender certas coisas, mas ela o compreendeu rapidamente. No entanto, Draco beijou Ikari profundamente. Naquele momento, uma luz negra pareceu escapar do corpo dela pelos lábios e entrar nos de Draco como se estivesse sendo sugada. O corpo de Ikari, que tremia de raiva, finalmente se acalmou e caiu fracamente nos braços de Draco. Ela começou a soluçar levemente quando o beijo foi interrompido, enquanto fazia a Draco uma pergunta muito pertinente. Por quê? Eles tiveram que morrer? Draco balançou a cabeça e falou sem rodeios. Eles não fizeram. Se você fosse mais forte, não teria que ser levado embora. Você poderia ter lutado e destruído Sigurd diretamente, protegendo seus entes queridos. Ikari foi brutalmente atingida por essas palavras impiedosas que a fizeram fazer uma careta de dor. Draco entendeu que sua abordagem era diferente. A maioria diria a Ikari que não foi culpa dela e que não havia nada que ela pudesse ter feito naquele momento, mas que agora ela tinha a chance de fazer a diferença e proteger sua nova família. Então a cicatriz em seu coração seria aliviada e ela ficaria motivada a trabalhar duro por ele. No entanto, embora este método tenha sido muito eficaz, o problema estava na fonte da motivação. Com o método mais gentil e humano, Ikari trabalharia duro porque desejaria proteger seus entes queridos. Assim, a fonte de sua motivação seria externa, o que dizia respeito à sua família. Porém, quando Draco e todos os outros se tornassem fortes o suficiente para se protegerem de tudo, o que era inevitável, qual seria a motivação dela então? Ela já teria alcançado seu objetivo e não haveria mais necessidade de trabalhar duro. Sua família estaria segura e todos poderiam viver confortavelmente. Assim, através do método de Draco de colocar a culpa diretamente em sua fraqueza de estimular seu trauma, ela desprezaria a presença de fraquezas em si mesma. Ela faria tudo ao seu alcance para se tornar perfeita, um ser que nunca seria pisoteado. Sua fonte de motivação seria interna, para si mesma e para suas próprias forças. E naturalmente, a expressão de Ikari ficou distorcida enquanto sua mente processava tudo exatamente do jeito que Draco havia previsto que ela faria. Seu rosto manchado de lágrimas tornou-se feroz de repente. Você está certo. Eu odeio isso, mas você está certo, Draco.
Se eu tivesse passado meu tempo trabalhando duro para melhorar em vez de ser mimado, eu poderia ter feito a diferença naquela época. Mesmo que eu não pudesse machucar aquele monstro, eu definitivamente poderia ter salvado alguns membros da minha família. Ou até mesmo meu pai, quando ele escolheu se sacrificar por mim. Os olhos de Ikari, que eram grandes, redondos e gentis, tornaram-se afiados neste momento. Era quase como se a visse trocando olhos com os de outra pessoa. A forma tornou-se mais parecida com um trapézio plano. Nota do autor, basicamente, de.ingur.com/bpbug1.png para i.ingur.com/wswhw10.jpg. Suas pupilas claras ficaram mais escuras e nítidas. Antes só se via simplicidade e gentileza em seus olhos, mas agora seus pensamentos eram mais velados e profundos. Draco ficou surpreso que a fisiologia dela pudesse mudar tão facilmente, mas depois de refletir sobre isso por um momento, fez sentido. Afinal, ela não poderia mudar de forma. Era normal que seu estado mental afetasse sua transformação. O que Ikari e Draco não sabiam era que a mudança no formato dos olhos de Ikari se assemelhava perfeitamente aos de sua mãe. Draco conduziu Ikari mais fundo na Terra das Riquezas. Eles ainda não haviam sido atacados por outro monstro. Então Draco foi conversar levemente com Ikari. Só porque ele estava tentando fazê-la amadurecer mais rápido, não significava que ele iria tratá-la de maneira diferente. Ikari, apesar de agora almejar poder ilimitado, também manteve suas asas e cauda de fora enquanto conversava alegremente com Draco. Algumas vezes, as mãos dele até acariciavam a cabeça dela ou acariciavam certas partes que deixavam seu rosto vermelho. Draco tinha seu controle no modo ativo, então ele estava ciente de qualquer coisa acontecendo a quilômetros ao seu redor com seu vazio de perfeição. Ele finalmente detectou algo que era definitivamente muito forte. Os olhos de Draco brilharam quando ele se aproximou e identificou o que era. Isso seria realmente um bom começo para a segunda fase do treinamento de Ikari. Como tal, ele agarrou a cintura dela e piscou naquela direção. Os dois apareceram em uma bela clareira no meio de uma área florestal, onde um grande monstro descansava no centro. Nome: Killian. Monstro Capitão Rank nível 47 HP, 350.000. Os olhos de Ikari se arregalaram quando ela viu o monstro. Afinal, o que havia ali era um cocatrice, uma espécie subdracônica que tinha cabeça de galinha, escamas de lagarto, asas de morcego e garras de águia. Eles eram venenosos e muito agressivos. Eles eram uma das espécies subdracônicas comuns que geralmente atuavam como chefes de campo em zonas de campo do tipo planície ou vale, e eram odiados tanto por jogadores quanto por NPCs. Se Draco não tivesse desbloqueado sua linhagem, ele sentiria receio. Cocatrice eram subdragões, então sua capacidade de usar a energia mundial era verdadeiramente espetacular. Seu veneno era debilitante e, para piorar a situação, eles podiam voar. Não se deve esquecer que o velho Draco nem era capaz de usar arco e flecha, então um alvo voador era uma das coisas mais irritantes de se lutar. O atual, por outro lado, tinha grande habilidade com o arco, então ele estava menos hesitante. Sem mencionar que o dragão negro nunca se permitiria, Draco, ser intimidado por uma mera subespécie de dragões, quando ele era o dragão Apex. Draco escolheu o Cocatrice porque deveria despertar sentimentos agradáveis em Ikari. Afinal, ela deve ter pensado que estava completamente sozinha por tanto tempo em sua vida e Draco finalmente a libertou. Saber que havia outra espécie com sangue dracônico, mesmo que fosse lamentavelmente baixo, deveria ser extremamente reconfortante para ela. Então, pode-se imaginar o choque dela quando Draco tirou um arco e flecha de seu inventário e apontou lentamente para o Cocatrice adormecido. Ikari, esta será sua segunda lição. Neste mundo, especialmente na natureza, existe uma lei acima de todas as outras. A sobrevivência do mais apto. Somente as garras ou dentes mais fortes podem garantir uma vida de paz e contentamento. Caso contrário, você acabará na barriga de outra fera. Draco lançou a Phoenix Criarrow e ativou sua única habilidade de combate que era Vermilion Fire. Ativo 1, Fogo Escarlate. Ative esta habilidade para adicionar um efeito de desintegração por imolação à ponta da flecha. Tempo de espera, 1 minuto. A passiva da flecha, que deveria emitir um grito sônico quando disparada, atingiu instantaneamente o Cocatrice adormecido,
assustando e despertando-o. Este foi o momento perfeito que Draco previu, já que a flecha que foi disparada sem a técnica Starshot perfurou profundamente o olho direito do Cocatrice. Juntamente com o efeito de imolação, a cabeça do monstro entrou em combustão enquanto gritava e se debatia de dor. Antes que pudesse acertar a flecha, ela desapareceu e entrou novamente na aljava de Draco. Golpe crítico. Menos 43.000. O Cocatrice conseguiu apagar as chamas que cercavam sua cabeça e treinou seu único olho bom em Draco com ódio e intenção de matar. Ele gritou como um pássaro e bateu as asas para levantar voo. Draco falou com Ikari sem tirar os olhos do Cocatrice. Contenha sua aura e não ative sua origem. Cure-me se eu sofrer algum dano e proteja-se a todo custo. Ikari tinha uma expressão complexa no rosto, mas ainda assentiu levemente. Eu vou. Ela já havia dado o primeiro passo nesse caminho e foi mais fácil dar o segundo. Ela sabia que não era hora de hesitar e causar problemas. A razão pela qual Draco queria que ela restringisse sua aura e fonte de origem era porque o Cocatrice era uma subespécie de dragões. Se Draco ou Ikari aplicassem sua aura, era mais provável que ele fugisse de medo, o que arruinaria seus planos. Neste momento, eles pareciam dois humanos ignorantes aos seus olhos, e sua raiva e ódio obscureceram seu raciocínio, caso houvesse alguma capacidade para isso em sua cabeça. Como tal, do seu ponto de vista elevado, começou a atacar. Primeiro, usou sua habilidade, Feather Blades. Lâminas de penas, habilidade ativa efeito. Use suas penas como lâminas e atire-as como projéteis em uma área de 20 metros. Tempo de espera, 30 segundos imediatamente. Centenas de penas afiadas que brilhavam ao sol avançaram em direção a Draco e Ikari. Draco conhecia essa habilidade porque tinha ouvido histórias de terror de jogadores que lutaram contra esses monstros. Eles eram o melhor monstro para matar grupos, com quase todas as suas habilidades sendo ataques AoE que causavam quantidades ilógicas de dano. Draco guardou o arco AoE e mudou para a lâmina Dragorujo em seu Fragarashi recentemente adquirido. A lâmina lendária tinha o estilo de uma espada longa típica, com uma lâmina acinzentada de 2 gumes, possuindo um longo rebete no centro que ia do punho até a ponta. Seu punho era marrom e não tinha um design exclusivo. A arma parecia uma típica espada longa produzida em massa, por isso era difícil acreditar que pudesse conter tal poder. Draco balançou a espada Dragorugil e Fragara juntos para desviar as lâminas de penas. Ele até usou seu controle para fazer alguns deles virarem para o lado, mas as penas eram maiores que as balas e essa era uma habilidade assistida pelo sistema, que era mais poderosa que a bala de uma arma. Draco estava grato por Fragarashi, já que a habilidade passiva Rei do Vento desempenhou um grande papel na defesa contra esse ataque. Passivo 2, Rei do Vento. Cada ataque com esta lâmina pode invocar o vento, causando 300% de dano de vento. O vento veio em seu auxílio e desviou muitas penas. Como tal, Draco e Ikari saíram ilesos dessa habilidade de limpeza AoE que eliminou a maioria dos grupos com um golpe. O Cocatrice ficou ainda mais furioso com isso e lançou outra habilidade enquanto estava no ar. Chuveiro Venenoso. Chuva Venenosa. Habilidade ativa efeito. Pulverize uma chuva de descarga tóxica em uma área de 15 metros. Duração, 5 segundos. Tempo de espera, 1 minuto. O pescoço do Cocatrice inchou enquanto reunia um grande volume de veneno. Este veneno logo foi espalhado no céu e se separou em gotículas como chuva. Esta chuva de descarga tóxica caiu furiosamente sobre Draco e Ikari. O rosto de Ikari ficou pálido enquanto o de Draco ficou sério. Ele tinha alguma imunidade ao veneno. Estava limitado aos tipos orgânicos e o veneno do Cocatrice se enquadrava nesta categoria, para que ele pudesse controlá-lo. Mas Ikari não conseguiu. Ela não tinha equipamento defensivo nem itens utilizáveis. Embora sua defesa fosse alta o suficiente para que esta chuva não fizesse muito, ainda corria o risco de infligir-lhe o status de menor veneno. Draco não gostou da ideia dela sentir qualquer tipo de dor. Como tal, seus olhos brilharam enquanto ele usava uma habilidade. Rugido do Dragão Negro. Rugido do Dragão Negro. Habilidade ativa efeito. Envia uma onda sonora contendo elementos de destruição que aumenta o dano causado pelo usuário em um fator de 30 em uma distância de 1 milha. Nota: devido aos elementos de destruição inerentes, este ataque tem 10% de chance de desintegrar alvos e anular quedas. Não pode ser usado em jogadores. Tempo de espera:
30 minutos esta onda sonora atingiu o Cockatrice e executou uma técnica única que a atual base de jogadores ainda estava tentando entender. Isso foi uma interrupção de habilidade. A maioria dos jogos tinha essa mecânica. Se um jogador ou monstro fosse atingido por uma determinada habilidade ou ataque quando ele estivesse iniciando ou no meio do uso de uma habilidade, sua habilidade seria interrompida e ele cairia em estado de atordoamento. Draco já havia demonstrado isso quando conduziu os 5 generais à caverna da Ursa. Havia algum idiota com tesão que não conseguia tirar os olhos do peito impressionante da bunda gorda de Rina, então ele tentou provocar Draco para seduzi-la. Draco atacou o sujeito e ele tentou sair sob o pretexto de se desculpar. Draco cancelou seu logout, o que foi tratado como uma habilidade, e o deixou atordoado. Uma coisa semelhante ocorreu aqui. O Cockatrice foi atingido pela habilidade ofensiva mais poderosa de Draco e teve a habilidade Poison Shower cancelada enquanto caía do céu devido ao seu estado de atordoamento. 120.000. O rugido do dragão negro também desintegrou a maioria das toxinas que chegavam, enquanto o resto Draco afundou puxando um escudo de torre cobrindo Ikari sob ele. É claro que esse escudo de torre de nível raro não poderia lidar com um ataque tão potente, e sua durabilidade foi reduzida ao nada em pouco tempo. Se fosse tão fácil atacar um Cockatrice, por que o velho Draco teria medo disso? Draco jogou fora o escudo arruinado e verificou Ikari. Você está bem? Ikari assentiu levemente, com um sorriso amargo no rosto. Você precisa de mim aqui? Você parece ter tudo sob controle. Draco acariciou gentilmente o rosto dela. Eu preciso de você o tempo todo. Um dragão negro não está completo sem seu dragão branco. Nós dois temos pontos fortes e fracos diferentes. Acontece que minhas acumulações aqui são muito potentes, permitindo-me enfrentar muitas batalhas e desafios com relativa facilidade. No entanto, posso acabar em situações em que posso morrer. É quando vou precisar de você. Você será o único que pode evitar isso. Posso estar imune à morte, mas acredite, não é uma sensação nada agradável. Além disso, você está atualmente em um nível baixo, então seu potencial terá que ser descoberto primeiro. Permita-me lutar em seu nome, Ikari, para que eu possa extrair sua grandeza. As palavras de Draco a animaram muito e sua culpa por estar em defesa desapareceu. Ela entendeu o que Draco estava tentando dizer, pois era óbvio o suficiente para entender. Uma vez que ela atingisse os níveis mais altos, ela ganharia habilidades e habilidades que tornariam sua participação na batalha mais versátil e importante. Tudo o que ela precisava fazer agora era aguentar e permitir que Draco fizesse o trabalho. O Cockatrice balançou a cabeça ao sair do estado de atordoamento. Ficou surpreso ao ver que os dois humanos estavam conversando enquanto ele estava indefeso, o que significava que eles não sentiam nenhuma ameaça real por sua existência. Esta era a verdade. Embora o Cockatrice pudesse causar danos a eles, não poderia fazer nada duradouro. Draco só estava preocupado com o fato de isso machucar Ikari e a durabilidade de seus itens, que poderiam ser reduzidos por tais ataques. O Cockatrice cantou alto e bateu as asas, avançando em direção a Draco no chão. Ele percebeu que uma batalha aérea não ajudava, já que ele tinha aquele maldito arco e flecha, bem como habilidades defensivas para evitar seu AoE. Então, como ele se sairia em uma batalha individual no chão? O Cockatrice estava confiante de que poderia atropelá-lo. Draco apenas sorriu. Na verdade, esse monstro tinha cérebro de pássaro. Ele o viu desviar a maioria das lâminas de penas com suas espadas, mas ainda se atreveu a avançar contra ele. Draco brandiu suas lâminas duplas e começou a correr em direção ao Cockatrice com um passo leve. O Cockatrice gritou e cuspiu uma bola de ácido. Isso não era uma habilidade, mas mais uma técnica. As técnicas não se limitavam a jogadores ou NPCs, porque os monstros também podiam usá-las. Sem a ajuda do sistema, eles ainda teriam que acertar o alvo que poderia tentar fugir. Draco evitou facilmente a bola de veneno realizando um salto acrobático. O Cockatrice reconheceu sua chance e disparou algumas lâminas de penas contra o incômodo humano enquanto ele estava no ar. Também saltou sobre ele para lhe dar um golpe final. Draco moveu seu corpo de uma maneira impossível, entrelaçando Fragarashi e Dragorugil com tal velocidade e graça que todas as Featherblades que se aproximavam foram desviadas. Ele continuou com o lendário feito de um salto duplo, contando com a habilidade passiva Rei do Vento que Fragarashi possuía para se elevar ainda mais.
Como tal, o Cocatrice atacou o ar vazio, mas seu rosto estava cheio de choque. Afinal, Draco aproveitou a chance para cair de costas e enfiar as duas espadas profundamente em seu corpo. Menos 74.000. A Cocatriz caiu no chão e tossiu sangue esverdeado que derreteu o chão. Draco pulou e fez uma careta quando viu o ácido em suas lâminas. Ele a balançou e notou que ambas as espadas haviam perdido um pouco de durabilidade com isso, mas ele engoliu em seco. Como a espada Dragorujo tinha 500.000 de durabilidade e Fragarashi tinha 1.000.000, não houve nenhum dano real causado. O dano base de Draco estava entre 1.000 a 3.000 com a espada Dragorugil e Fragarashi cada um no ranco em uma base normal, o que não levou em consideração a supressão de nível e o nerf da zona de campo. Graças ao passivo Espada da Vitória Prometida do Selo de Camelot, o dano de sua espada de uma mão foi aumentado em um fator de 10. Como tal, com a adição de 300% de dano de vento da habilidade passiva de Fragarashi, seu dano aumentou para mais de 70.000. Foi assim que Draco foi capaz de atingir um número tão alto, apesar de suas estatísticas nerfadas contra as bufadas do Cocatrice. O Cocatrice, que por acaso era um chefe nomeado com 350.000 pontos de vida, de repente se viu reduzido a menos de 150.000 pontos de vida em apenas 3 ataques. Não só isso, mas Draco também danificou suas asas ao perfurar as articulações de seu corpo. Mal conseguiu se levantar e observou com uma mistura de medo e ódio. Ele percebeu que provavelmente morreria agora, mas Draco habilmente se certificou de que ele não poderia voar para longe. Como tal, só poderia lutar até a morte. Killian, o Cocatrice, gritou de loucura ao reunir energia mundana em uma escala abominável. Estava se preparando para usar sua habilidade mais forte agora para encerrar a luta de uma vez por todas. No entanto, Draco foi tão tolo a ponto de ficar ali e deixar isso acontecer. Imediatamente, ele queimou quase toda a energia de sua linhagem para invocar a garra do dragão negro do Portal Negro. Esta garra que estava revestida com muito pouca energia de destruição transformou o surpreso Cocatrice em pasta. Menos 230.000. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.